Somos a 9ª maior economia do mundo. Um gigante continental, um país abençoado com recursos naturais e uma diversidade cultural inigualável. Mas a pergunta que não quer calar e que nos assombra há décadas é: por que o Brasil não evolui na velocidade do seu potencial? Por quê? Ficamos presos em um ciclo vicioso de crises, instabilidade e promessas não cumpridas. Vamos mergulhar nas 3 barreiras estruturais que impedem o país de decolar de vez, analisando fatos e dados, não ideologias. Prepare-se para uma análise profunda. A barreira do custo Brasil, a primeira grande muralha, é o famoso custo Brasil. É o nome que damos ao conjunto de dificuldades operacionais, estruturais e burocráticas que tornam tudo mais caro e complexo aqui. O empreendedor brasileiro não compete só com a concorrência, mas com um próprio Estado. Somos um dos países mais lentos para abrir e fechar empresas. A burocracia é tão densa que gera ineficiência e afugenta investimentos. Mas o maior peso vem da nossa complexidade tributária. São milhares de regras, impostos em cascata e um sistema tão confuso que exige um exército de contadores. Enquanto a maioria dos países tem um punhado de impostos principais, o Brasil tem uma colcha de retalhos caótica. Some-se a isso a infraestrutura deficiente. Nossas rodovias são precárias, a malha ferroviária é mínima e nossos portos são caros e lentos. Levar um produto do ponto A ao ponto B no Brasil custa em média 30% a mais do que em países desenvolvidos. Fato curioso: o custo Brasil total é estimado em 1,5 trilhão de reais por ano. O resultado é que as empresas brasileiras perdem competitividade global e, o mais cruel, esse custo é repassado para o consumidor final, ou seja, para você, na forma de preços mais altos e empregos mais escassos. A armadilha da educação e da produtividade. Nossa segunda barreira é a armadilha social, a fratura na educação e a baixa produtividade. Um país só prospera se sua população for educada e capaz de gerar valor. O Brasil investe em educação, mas os resultados estão entre os piores do mundo. Segundo o PISA, a maioria dos nossos jovens chega ao ensino médio sem um nível básico de leitura e matemática. Sem educação de qualidade, não há como formar mão de obra qualificada para a economia do futuro. E isso nos leva à produtividade. A produtividade do trabalho é quanto valor um trabalhador gera por hora. O trabalhador brasileiro produz, em média, o equivalente a apenas 1/4 do que um americano ou alemão produz. Por que essa diferença? Não é preguiça. É a soma de fatores. 1. Baixa escolaridade, que limita a capacidade de inovação. 2. Má gestão e planejamento nas empresas e no governo. 3. E, claro, o custo Brasil, infraestrutura ruim e burocracia, que desperdiça tempo e dinheiro. Essa baixa produtividade mantém os salários estagnados e a desigualdade social abissal. A má educação é o maior motor da desigualdade. Enquanto não garantirmos uma base educacional de excelência para todos, continuaremos renovando a pobreza a cada geração. Superar esse abismo social e educacional exige visão de longo prazo e estabilidade, o que nos leva à terceira e talvez mais difícil barreira, a doença da instabilidade e da polarização. A terceira barreira é a instabilidade crônica, que gera incerteza. A cada 4 anos, o Brasil parece jogar fora o que construiu e recomeçar do zero. Investidores odeiam incerteza. Quando o cenário político é uma montanha russa, o capital foge, os juros sobem e a economia trava. Nossos ciclos de bonança são curtos e os de crise, longos. E hoje, essa instabilidade é alimentada pela polarização
radical. A política se tornou uma guerra tribal onde não há mais debate, apenas ataque. Essa divisão consome nossa energia, em vez de focarmos em reformas que realmente transformam a vida das pessoas, menos como a reforma administrativa, tributária e a melhoria da educação. Gastamos tempo e recursos preciosos em brigas ideológicas que não constroem nada. A evolução de um país exige um pacto nacional de longo prazo, um acordo mínimo entre diferentes grupos políticos e sociais sobre o que é essencial para o Brasil em 20, 30 anos. Educação de base forte, estabilidade fiscal e um ambiente de negócios limpo. A falta de evolução é, em grande parte, a falta de consenso e de foco. É a doença da miopia política. O Brasil não tem uma maldição. Temos problemas estruturais. O custo Brasil, a baixa produtividade e a instabilidade política são âncoras pesadas. A boa notícia é que essas âncoras são feitas por nós e podem ser desfeitas por nós. A evolução do Brasil não virá de um salvador, mas sim da nossa capacidade de exigir menos drama e mais eficiência, menos briga e mais educação, menos burocracia e mais liberdade para inovar. E você? Qual dessas 3 barreiras você considera a mais crítica para o futuro do Brasil? Infraestrutura e burocracia? Educação e produtividade? Ou a instabilidade política? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta análise baseada em dados, deixe seu like e inscreva-se no canal para fazer parte da conversa que realmente importa. Até a próxima!